Olá, caros amigos, bem-vindo ao nosso canal Penguin Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos tratar de um assunto, e nesse assunto vamos tratar de envelhecimento e aposentadoria, regeneração e dignidade, rumo a uma vida significativa do Herbert Lubavitch. Meu nome é Carlos César dos Santos, sou emissário do Movimento Benguela Brasil aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov, gerente Scarlett, e também do Moranto Márcio Braga. Caros amigos, vamos falar hoje qual é a origem da nossa postura em relação ao envelhecimento. Compartilhe, dê o seu like, ajude o nosso canal a crescer, distribuir para outras pessoas, nós ficaremos gratos e também tenho certeza que a Shem vai vos abençoar muito, porque estamos aqui para espalhar luz para o mundo, fazer desse mundo um mundo melhor, para a nossa própria sobrevivência e para a futura geração. Então vamos lá, gente. Qual é a origem da nossa postura em relação ao envelhecimento? Qual postura que eu tenho que tomar, que eu tenho que viver, como eu vou ficar? Uma resposta aqui do Rebbe. Cada fase da vida, é claro, possui um conjunto singular de características e necessidades. É por isso que devemos tomar um grande cuidado com a educação de uma criança, pois sua mente é muito influenciável. E é por isso que devemos canalizar de forma adequada o espírito impetuoso dos jovens, pois ele é muito forte. É por isso que desenvolvemos carreiras e criamos famílias em nossa meia-idade, pois já então adquirimos a mistura necessária da maturidade e habilidade. Esse também é o crepúsculo de nossas vidas e que suas forças intrínsecas. Às vezes, é claro, a sociedade moderna nos faz esquecer isso. Reflita sobre como estamos constantemente celebrando a imagem da juventude, como ela vê simbolizar tudo que é vigoroso e desejável. Isso tem um efeito, obviamente, desmoralizante sobre os idosos e, por extensão, sobre a sociedade geral. Se valorizarmos a vitalidade física da juventude, mais do que a inteligência e a sabedoria, mais do que a vitalidade espiritual de uma alma experiente, o que isso nos revela sobre todos os nossos padrões? Vamos ver? Portanto, existem duas visões imensamente divergentes sobre o envelhecimento, isto é, você é velho e esgotado, portanto inútil, versus você é sábio e experiente, portanto indispensável. A Bíblia nos assegura que a velhice é uma virtude e uma bênção. Somos incitados a respeitar todos os idosos, independente de sua escolaridade e de sua devoção, porque cada ano de vida crescer com a sabedoria e experiência que o mais qualificado dos jovens, sem dúvida, ainda não podem possuir. Mas em muitas sociedades de hoje, a idade tornou-se uma desvantagem. Juventude, entretanto, é considerada a credencial mais importante em todos os campos, do mundo, dos negócios, ao governo, onde uma geração mais jovem insiste em aprender com seus próprios erros, em vez de aproveitar-se da experiência dos mais velhos. Gente, aprender com os próprios erros. Gente, é melhor a gente aprender com os mais velhos, aprender com os erros dos outros, do que aprender com os nossos erros. Eu já vi pessoa falando, eu prefiro errar, eu prefiro me dar mal, eu prefiro ter minhas próprias experiências quebrar minha cara. E quebrou a cara mesmo, tá, gente? Eu conheço pessoas assim e isso é lastimável, porque depois a pessoa sofre e faz as outras pessoas sofrer, porque quem quer ajudar porque quer amor, mas depois a pessoa paga um preço muito caro. Não queira você pagar um preço, não fale desse jeito. Jovens hoje em dia têm que pensar de uma forma mais adequada, ouvir a voz da experiência. Então vamos lá, gente. Como nós estávamos falando aqui, sobre aqueles que querem sofrer passando suas próprias dores. Então vamos lá, mas vamos repetir aqui, mas em muitas sociedades de hoje, a idade tornou-se uma desvantagem, a juventude que é considerada a credencial mais importante em todos os campos do mundo. Ao governo ou de uma geração mais jovem insiste em aprender com seus próprios erros, em vez de aproveitarem-se da experiência dos mais velhos. Aos 50 anos, considera-se que uma pessoa já deu o que tinha que dar, e já que esta começa a supor insinuações de que seu cargo talvez fosse melhor
exercido por uma pessoa de 25 anos mais jovem. De fato, a sociedade põe que a velhice de uma pessoa deve caracterizar-se por inatividade e decadência. Os idosos são estimulados a irem em lugares habitados por aposentados, em clínicas de repouso, depois de décadas de realizações e relações comigo, a se tornarem pouco úteis. Seu conhecimento e seu talento são repetidamente considerados imprestáveis. Superficialmente, esta postura moderna pode parecer pelo menos parcialmente justificada. Não é verdade que uma pessoa se debilita fisicamente à medida que o tempo avança? Não é uma verdade inevitável que o corpo de uma pessoa de 70 anos não está no mesmo estado de uma pessoa de 30 anos? Mas uma pessoa merece ser avaliada por suas capacidades físicas. Esta pergunta ultrapassa o tema de como nós tratamos idosos. Nossa postura em relação a eles reflete o nosso próprio conceito de valor. Se a energia física de uma pessoa diminui, ao passo que sua sabedoria e sua perspicácia crescem, consideramos isso como progresso ou uma decadência? Certamente, se as propriedades de uma pessoa na vida são materiais e que o enfraquecimento físico no corpo significa também uma deteriorização do espírito, um declínio em direção ao tédio, à futilidade e ao desespero. Mas quando encaramos o corpo como um auxiliar da alma, a verdade é exatamente o contrário. O crescimento espiritual da velhice fortalece o corpo, e os anos de velhice nos permitem decididamente reorientar nossas prioridades, o que é difícil fazer durante a meia idade, quando a busca de ganhos materiais está em seu auge. A ideia de aposentadoria está enraizada na noção da sociedade e que a vida se compõe de épocas produtivas e não produtivas. Os primeiros 20 ou 30 anos de vida são encarados como a época em que a pessoa está se preparando para uma vida produtiva. Os próximos 30 e 40 anos são quando as suas energias criativas se efetivam. Ele começa a dar o retorno do que investiram nele, mais velhos, agora passivos, e por sua vez começa a investir na geração mais jovem, ainda passiva. Por fim, quando ele ingressa na velhice, deixa para trás sua época de realizações concretas, seu ímpeto criativo ainda pulsa, ele aconselhado a encontrar algum hobby inofensivo para preencher seu tempo de fato. O tempo se tornou algo a ser preenchido. De certo modo, ele evocou o ponto de partida da infância uma vez, mas ele é um beneficiário passivo em um mundo criado pela iniciativa de outros. A época de usufruir passivamente dos frutos do trabalho, de fato, tem seu tempo e seu lugar no mundo por vir. O próprio fato de que Deus conseguiu a uma pessoa um único dia a mais de vida corpórea significa que ele ainda não concluiu sua missão na Terra, que ainda há muito o que realizar neste mundo. Um adulto que trabalha duro pode lembrar nostalgicamente de sua infância como uma época livre de responsabilidade labuta, de tanto à medida que crescemos, desganhamos essa tal liberdade, desejamos fazer alguma coisa efetiva e criativa de maneira similar. A promessa de uma aposentadoria feliz é um mito cruel, pois só conhecemos a verdadeira felicidade quando estamos contribuindo criativamente para o mundo. Por consequência, o estado de enfraquecimento físico da velhice não é uma condenação à inatividade, mas um desafio para encontrar novos e superiores meios de realização. O ancião, que mal podia caminhar, pediu a um grupo de jovens para ajudá-los a carregar seus pacotes. Em vez disso, puseram-se a zombar dele. Velhos, como você tem que ficar em casa, disse um deles, é um inútil e não passa de um fardo para todos nós. Os jovens eram músicos e poucos dias depois foram todos à floresta para achar um local tranquilo para tocar. Conforme caminhavam, ouviram vinda de uma clareira distante uma voz magnífica e bela, e toda a melodia encantadora. À distância viram por fim o cantor sentado sozinho numa pedra, cantando como se estivesse no paraíso. À medida que chegavam mais perto, viram que era ninguém menos que o ancião. Gente, tá vendo? O quanto o jovem, sem perceber, quer fazer desfeita de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que viveu mais. Gente, e aqui está a experiência. Eles se deram de cara, se depararam e se espantaram. Gente, respeitar o idoso, respeitar qualquer um. O idoso respeitar os mais jovens, o jovem respeitar o idoso. Gente, porque se a pessoa está viva, ela tem muito por dar ainda e contribuir nesse mundo. Tchau, tchau a todos, tudo de bom, que a Hashem vos abençoe. Até a próxima, Mashiach já. Esse está conosco, opa, mais um pouquinho,
rapidinho. Está conosco a nossa Beit Novo Friburgo, aqui na cidade de Novo Friburgo, Região São Vicente, Rio de Janeiro. Nos conhecer de compartilhar nosso vídeo. E temos estudos na Academia de Noé, o Rav Yaakov, Gerente Scarlett. Enfim, como falei, sou missário do Movimento Negro no Brasil, aqui na cidade de Novo Friburgo. Trabalho com o apoio do Rav Yaakov, Gerente Scarlett e do Morel Tomás Brega. Tchau, tchau, gente. Tudo bom. Até a próxima. Até já.